domingo do Tudo Que Eu Quero, onde você vai ouvir nos programas de rádio e televisão nós chamarmos as pessoas que tudo que elas mais querem é a presença de Deus. Porque é claro que como seres humanos nós queremos muitas coisas. Você quer saúde, você quer prosperidade, você quer a família na presença de Deus. Se a gente fosse fazer aqui uma lista, ficaria enorme, não é verdade? Mas no meio de todos esses desejos, um deles tem que estar acima dos outros. Um você teria que colocar em primeiro lugar. E esse primeiro desejo deve ser ter o Espírito Santo na sua vida. Quando eu falo ter o Espírito Santo, significa ter o próprio Deus dentro de você. Amém? E por que isso? Nós vamos ver aqui na história do povo de Israel. Você sabe que o povo que saiu do Egito, aquela geração que saiu do Egito, eles murmuraram muitas vezes, duvidaram muitas vezes, se rebelaram muitas vezes, não foi uma ou duas, foram várias vezes, ao ponto de Deus dizer que aquela geração não iria mais entrar na terra prometida, e sim os filhos deles, com exceção de Josué e Calebe. Então, aquela geração toda que saiu do Egito, que atravessou pelo Mar Vermelho, todos eles, com exceção de Josué e Calebe, morreram no deserto. E a outra geração, os filhos deles, alguns eram crianças quando passaram pelo Egito, outros até nasceram lá no deserto, durante esses 40 anos em que morreu aquela primeira geração, e essa nova geração não conhecia a lei de Deus que os pais haviam recebido lá no Monte Sinai. Então, o livro de Deuteronômio, ele conta exatamente a repetição das leis que Deus deu à primeira geração, agora a repetição para a nova geração. Por isso que quem for ler o livro de Deuteronômio vai perceber que existem muitas coisas em Deuteronômio que são repetidas de Êxodo, de Levítico e de Números, porque Moisés estava agora falando para a nova geração aquilo que a primeira geração ouviu, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Então, essa nova geração estava tendo a oportunidade de conhecer a lei que os pais se recusaram a obedecer, para que agora, antes de entrar na terra prometida, eles assumissem o compromisso de guardar a lei que os pais não quiseram guardar. Amém? Então, durante esse discurso, aqui no capítulo 6, versículo 1, Deus, através de Moisés, diz assim: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor vosso Deus para ensinar-vos, para que os cumprisseis na terra a que passais a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu, teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que os teus dias sejam prolongados. Lembrando que aquela geração dos pais deles morreram antes do tempo. Os dias deles, ao invés de serem prolongados, foram abreviados, para que morressem todos no deserto, por causa da desobediência. E ele diz: ouve, pois, ó Israel, e atenta em os guardares, para que te bem suceda, e muito te multipliques, como disse o Senhor Deus de teus pais, na terra que mana leite e mel. Então, resumidamente, Deus estava dizendo para aquelas pessoas o seguinte: olha, esses mandamentos que eu estou ordenando é para o bem de vocês, é para que os dias de vocês se prolonguem na terra, e para que tudo vá bem para vocês. Porque uma das coisas que o diabo tenta transmitir para as pessoas, desde Adão e Eva, é fazer elas pensarem que obedecer a Deus é um tipo de controle da parte de Deus. Lembra que quando a serpente disse para Eva: então, quer dizer que você não pode, Deus disse que você não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal? E a Eva disse: sim, porque se nós comemos, vamos morrer. E aí, o que a serpente, o diabo, através da serpente, passou para Eva? Não é bem assim. Ele está privando vocês de conhecerem o bem e o mal como ele conhece.
fazendo elas pensarem, ou Eva pensar, que obedecer a Deus era prejudicial a ela, que Deus estava privando ela de beneficiar do conhecimento do bem e do mal. E hoje não é diferente. Você sabe que tem gente que não vem à igreja porque ela diz: eu não quero a igreja para não ter que ficar ninguém dizendo o que eu devo ou não devo fazer, eu sou dono do meu nariz. Você conhece pessoas assim? Porque elas pensam que obedecer a Deus significa colocar uma trela no seu pescoço, uma coleira no seu pescoço e ser controlada. Mas não é isso, não. Pelo contrário, os mandamentos de Deus são para nos proteger. Deus instituiu os mandamentos não é para Ele controlar a gente, não, porque Ele, se Ele quiser controlar a gente, me diz uma coisa, quem controla o sol e a lua para eles aparecerem todos os dias no horário certinho, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos? Quem é que controla as leis da física, capaz de fazer um planeta ficar suspenso no meio do nada? Você acha que um Deus que controla tudo isso não pode controlar? Você acha que se Ele quisesse me controlar, Ele não controlaria? Não é para nos controlar, é para nos proteger. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos nos protegendo. Então, quando Deus fala que nós devemos, vamos dar alguns exemplos. Quando Jesus ensina que nós devemos amar aqueles que nos odeiam, para as pessoas incrédulas isso é um absurdo. Como eu vou amar alguém que não me ama? Por que eu tenho que amar alguém que me odeia? É simples, porque você vai viver melhor amando aquela pessoa do que odiando ela. Você conhece alguém cheio de ódio? Essa pessoa vive bem? Quando Deus fala para não adulterar, quantos casamentos, quantos filhos que hoje não falam com os pais, quantas coisas ruins são evitadas em obedecer apenas este único mandamento? Não é verdade? Se você for parar e analisar tudo que Deus pede para você fazer, você vai ver que tudo que Deus está pedindo é para o seu próprio bem, para se proteger, para proteger a si próprio, a você mesmo, não é a Deus. Ele não vai deixar de ser Deus e nem vai ser menos Deus se eu obedecer a Ele ou não. Ele continuará sendo o mesmo Deus, mas eu é que saio beneficiado em obedecer a Ele. Por isso Deus está dizendo: olha, eu estou dando os mandamentos para vocês, mas é para que vocês prolonguem o dia de vocês na terra, para que tudo vá bem. Então, se vocês querem que as coisas vá bem, obedeçam os meus mandamentos. Amém? Então, obedecer a Deus não é um peso, mas é um privilégio para nós. Amém? Consegue enxergar dessa forma? Então, no versículo 4 ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o quê? O único Senhor. Lembrando que eles estavam para entrar numa terra aonde haviam já alguns moradores lá naquela terra, que cada nação, cada morador, cada canto tinha um Deus diferente. Então Deus disse para eles: eu sou o único Deus. Não façam dos outros deuses senhores das vossas vidas. Eu sou o único Senhor. E hoje não é diferente. Além de existir vários deuses que são adorados, há também outros deuses que não são físicos. Jesus fala sobre isso lá no livro de Mateus capítulo 22, aliás, desculpa, no livro de Mateus, mas é no capítulo 6, versículo 24. O que Jesus disse? Ninguém pode servir a dois senhores. Há quem tenha 3, 4, 5, 6, não é? Mas Jesus fala: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Isso porque ali no capítulo 6, dentro do contexto, Jesus estava falando sobre a avareza. Então por isso ele falou que a avareza poderia ser um senhor, e elas não poderiam servir a dois senhores. Mas não é só a avareza que pode ser um senhor. Os amigos, tem gente que serve aos amigos em detrimento a servir a Deus, ou seja, faz a vontade dos amigos, mesmo quando essa vontade não é a vontade de quem?
de Deus, tornando os amigos Senhor da sua vida. Ele fica dividido. E agora? Se eu disser que não vou fazer, eles vão ficar contra mim, mas se eu fizer, eu vou comprometer a minha fé, a minha salvação. E muitos ficam ali entre dois senhores. Há quem sirva, por exemplo, ao dinheiro, há quem sirva a si mesmo. Eu acredito que você já ouviu alguém dizendo: não, eu acredito em Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus, tenho fé em Deus do meu jeito. Você já viu gente falar isso? Quem já viu? Veja que incoerência, porque não faz sentido. Se a pessoa diz: eu sirvo a Deus do meu jeito, não faz sentido, porque se ela serve a Deus, então não é do jeito dela, é do jeito que Deus, que é o Senhor, determina. Então até é uma incoerência uma pessoa dizer: não, eu sirvo a Deus, mas é do meu jeito. Então peraí, se é do seu jeito, então você não é, Deus não é o Senhor, porque se Ele é o Senhor, então não é do seu jeito, é do jeito que Ele diz na sua palavra. Amém? Então há quem sirva a si mesmo, há quem sirva os outros, há quem sirva as riquezas, há quem sirva uma série de coisas, mas Deus está dizendo: você quer o bem? Então eu tenho que ser o quê? O único Senhor, a quem tem que ser servido. Amém? E repito, isso para o nosso bem, porque não há um Senhor que nos tratará tão bem quanto Deus. Você conhece alguém que faz da riqueza, do dinheiro, o seu Deus? O seu Senhor? Conhece alguém? Como é que esse Senhor, que é o dinheiro, trata ela? Tem gente que não tem paz, tem gente que deixou de falar com filhos, tem gente que se separou por causa de dinheiro. Sim ou não? Então o dinheiro pode ser um excelente servo, mas vai ser um péssimo Senhor, se você fizer dele o Senhor da sua vida. Qualquer Senhor que não seja Deus será um péssimo Senhor. Até você mesmo pode ser um péssimo Senhor de si próprio. Por isso, se você quer ser um servo em paz, sirva apenas a quem? Ao Senhor. Amém? E agora vem o versículo principal aqui dessa mensagem. Ele diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus. Como? Todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Sabe, este versículo é tão forte, tão completo, que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando só sobre ele. Porque aqui Deus não fala apenas do que devemos fazer, mas a maneira, a intensidade que devemos fazer. Ele não disse apenas que nós devemos amar a Deus, ele não diz apenas que nós devemos amar com as nossas forças, ele diz, além do que nós devemos fazer, como Ele quer que seja feito, a intensidade que deve ser feito. Por isso, há 3 vezes a palavra toda. Ele diz: amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a sua alma, todas as suas forças. Não basta apenas amar, tem que ser de todo o coração, com toda a alma. Quando fala de todo o coração e de toda a alma, tem a ver com o desejo, não uma obrigação. A pessoa que ama a Deus, mas não ama de todo o coração, é uma religiosa. É aquela pessoa que vem à igreja, mas ela vem para cumprir um compromisso. É aquela pessoa que diz assim: eu tenho que ir porque hoje é domingo, e é dia de ir à igreja. Então ela não está vindo porque está buscando a Deus de todo o coração, ela está vindo porque é domingo, e domingo é dia de vir à igreja. Ela não está buscando a Deus porque é de todo o seu coração, aquele prazer de estar na presença de Deus, mas está a fazer porque é uma obrigação dela, é um dever dela como cristã estar na presença de Deus, e Deus não se agrada. É a mesma coisa que você que é casado. Imagine, você está lá morrendo de fome, e aí você diz assim para sua esposa: olha, faz aquele jantarzinho lá que só você sabe fazer. E a sua esposa diz assim: lá vem ele de novo, eu queria aqui descansar, e está agora ele me pedindo para fazer essa comida. Você perde na hora o quê? O apetite, perde na hora a fome, porque, poxa vida, a pessoa pode fazer a comida perfeita, mas se você sabe que a pessoa fez com o quê? Você perde até a fome.
poxa vida, por quê? Porque ela não poderia fazer de todo o seu coração. Isso é só um exemplo. Então, às vezes há pessoas que fazem para Deus. E quando eu volto a falar, eu sei que tem gente que não aguenta mais. Está dizendo, esse pastor é chato demais, meu Deus do céu. Lá vem ele de novo. Eu tenho certeza que você já sabe o que eu vou falar. Quando eu falo para você que a reunião de domingo começa no sábado à noite, quando você vai dormir mais cedo, pensando, meu Deus, amanhã é o dia de buscar o Senhor, eu não vou ficar aqui assistindo série, filme, eu não vou chegar tarde em casa, disso ou daquilo. É evidente que há pessoas que trabalham no sábado até tarde, não tem outra escolha, mas há pessoas que não se preparam para o encontro com Deus, não se preparam para dar o melhor para Deus no dia seguinte. Aí chega na reunião, o pastor mal começa a pregar e ela está dormindo. Mas por quê? Porque ela deu o melhor no sábado à noite, para onde foi, para o que fez, e agora está dando o que sobrou para Deus. Então, aí há pessoas que dizem assim, por que eu busco a presença de Deus? Por que eu busco tanto o Espírito Santo e ainda não encontrei? Porque não basta só buscar. É a maneira que nós buscamos, é o quanto você deseja isso, que vai fazer a diferença. E isso é visto na maneira com que você faz as coisas para Deus. Então, se você já chega atrasado na reunião, se você não se preocupa em participar da reunião inteira, e chegar mais cedo, ler a Bíblia antes de começar a reunião, não precisa vir à frente, fazer oração no altar, como algumas pessoas fazem, se quer, fica à vontade, mas não é preciso. Só precisa chegar alguns minutinhos mais cedo, ler a Bíblia, estar em espírito de oração. Você vai ver a diferença que isso vai dar na sua vida espiritual. E ainda que você diga, mas eu estou bem, você pode ficar muito melhor, porque não é para mim, e nem para a igreja que você está vindo, é para quem? Para Deus. E Deus está dizendo que é de todo o quê? O coração, com toda a alma e com todas as nossas forças. Quando a gente fala todas as forças, eu me lembro logo daquelas pessoas que na hora que vão buscar o Espírito Santo, ficam sentadas. Não é porque estão com problemas físicos, porque se realmente está com dor, é melhor a pessoa ficar orando sentada do que ficar de pé sentindo dor. Não faz sentido Deus querer que a pessoa fique com dor de pé. Mas há pessoas que estão sentadas porque realmente não tem aquela força para buscar a quem? A Deus. E às vezes a pessoa está lá, não abre a boca para orar. E não é porque está cansada apenas, mas é porque realmente a pessoa não se esforça para dar o melhor de si. Então ela busca, mas não busca com todas as forças. Então Deus não está vendo ali o quanto Ele é desejado. As pessoas que eu vi serem batizadas com o Espírito Santo, e você já viu vários testemunhos aqui, eram aquelas pessoas que disseram, olha, eu me preparei, eu fiz isso, aquele dia eu fui, fiz tal coisa, naquele dia eu busquei como nunca tinha buscado. Foi quando aconteceu o batismo, porque ela buscou de todo o coração, toda a alma, com todas as suas forças. É o que está escrito lá em 2 Crônicas 16. Buscar-me-eis e me acharei. Não, desculpa. Em 2 Crônicas 16 está escrito: os olhos do Senhor passam por toda a terra para se mostrar forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Mas lá em Isaías, se não me engano, fala: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Não basta só buscar, é buscar de todo o coração. Amém? Lá em Mateus, quando Jesus foi questionado pelos fariseus, ele foi perguntado o seguinte: mestre, qual é o grande mandamento da lei? Jesus respondeu o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E o que ele acrescenta? É o grande e primeiro mandamento. Quando foi perguntado, é como se tivesse dito assim: se pudesse resumir tudo, o Senhor resumiria de que forma? E ele resumiu como? Amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. É assim, é isso que Deus espera de nós. Ele não espera super santidade. Ele não pede para nós coisas que a gente não pode
fazer, não somos capazes de fazer. Ele só quer que nós venhamos amar Ele acima de todas as outras coisas e pessoas. Amém? Então, para terminar, ele diz assim: e as palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Sabe, eu poderia terminar ali, porque o assunto já estava completo, mas eu fiz questão de estender aqui até o 7, versículo 7, porque é uma coisa que eu ainda não falei aqui para vocês, mas em várias passagens da Bíblia, Deus atribui aos pais a responsabilidade de ensinar sobre Deus para os seus filhos. Nós temos na Igreja Universal a escolinha bíblica para as crianças, temos o FTU para os adolescentes, temos o grupo jovem para os jovens, mas a obrigação e o dever de falar sobre Deus aos filhos é dos pais. Por mais que eles aprendam sobre Deus na escolinha, no FTU ou no grupo jovem, a responsabilidade de fazê-los conhecer a Deus ou levá-los a conhecer a Deus é dos pais. E isso porque, como Deus aqui ensina, Ele fala que deve-se ensinar aos seus filhos, versículo 7, e delas, ou seja, das palavras de Deus, falar assentado onde? Em sua casa. Olhem para mim, por favor. Sabe, aquele momento que você está no almoço, aquele momento que você está lá com Ele, nas férias, que você tem mais tempo para estar com Ele. Que mais? Ele diz, andando pelo caminho. E o que mais? Deitando-te e levantando-te. Isso mais para as crianças, né? Porque os jovens não querem mais que o pai deite eles ou levante eles. Mas sabe quando você vai deitar o seu filho que ainda é criança, e ao invés de você ficar contando a historinha dos 3 porquinhos, né? A historinha de que mais? Eu nem me lembro mais. Da Branca de Neve, não sei o que, o capuchinho, né? Capuchinho vermelho, né? Fala da palavra de quem? Conta a história de Davi, conta a história de Samuel, fala das coisas de Deus, porque tem muitos pais que falam de tudo, menos de Deus. É importante que você ensine o seu filho as coisas que se deve aprender em casa, como educação, como você ajudar ele nas lições de casa, mas você estará fazendo um serviço incompleto se você se dedicar a tudo isso, mas não dedicar para, acima de tudo, ensinar ele a servir a Deus. Porque há muitos pais que se preocupam que os seus filhos sejam educados, cresçam e sejam alguém formado profissionalmente, mas esquece que o que vai realmente garantir a vida do seu filho realmente em paz é ele crescer na presença de quem? Na presença de Deus. Por isso que quando eu falo para você que os exemplos ensinam mais do que palavras, é justamente por isso. Quando você, por exemplo, no sábado à noite, você vira para o seu filho e diz assim: filho, está na hora da gente dormir, porque amanhã é dia de nós buscarmos a Deus. Olha só, que coisa maravilhosa que você está ensinando. Quando você quer vir mais cedo para a igreja, chegar mais cedo, e você diz assim: eu não chego mais cedo porque o meu filho demora para se arrumar. E você acorda ele mais cedo e diz: meu filho, nós estamos saindo mais cedo porque a gente não está indo para um lugar qualquer. Nós estamos indo para encontrar com quem? Com Deus. Não sei o quê. Então tá bom. No domingo que vem, se você não acordar mais cedo, eu vou te jogar um balde de água. Porque você tem que ensinar ele. Você é quem tem que dar o exemplo. E não é ele que tem que dizer para você a hora que você vai sair para vir para a igreja. É o contrário. Porque é você quem tem que ensinar o temor a ele. E amanhã, quando ele estiver adulto, ele vai lembrar de como você o educava a dar o melhor para Deus. Amém? Você está entendendo, sim ou não? Então, é isso que Deus está dizendo aqui para o povo de Israel. Por isso Deus falou para eles: vocês vão ensinar isso para vocês, para os filhos de vocês e os filhos dos seus filhos. Alguém aqui já é avô ou avó? Já? Então, se você puder ensinar também os seus netos,
Eu creio que quem já ensinou os filhos ensinarão os netos. Mas há filhos que às vezes não têm esse cuidado, então você como avó, como avô, está ali sempre que possível falando sobre Deus para eles. Amém? Ensinando a eles a amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, toda a sua alma e todas as suas forças. Amém? Então nós vamos buscar agora a presença de Deus. Você vai dizer para ele: Senhor, me ensina a amá-lo mais e mais. Eu amo o Senhor sabe o quanto eu te amo, mas eu quero mais. Eu quero amá-lo com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas forças. E se eu tenho falhado nisso, me perdoe e me ajude a amá-lo como o Senhor quer ser amado. E Ele, com certeza, como essa canção que nós cantamos, Ele vai despertar esse amor a Ele dentro de você. Amém? Fiquem de pé então, por favor.